Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez queremos agradecer ao nosso Pai Eterno por esta manhã tão especial que Ele nos concede, pela vida, pela graça que Ele nos dá e pela oportunidade, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, criança que todos os dias estão aqui conosco para juntos adorarmos ao Senhor. Vamos cantar o hino de número 328. Você que tem a sua harpa cristã, pegue ela aí, vamos lá. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. Ó Redentor, vem sem tardar o pecador, o mal sanar. Se algum perdido buscado a luz, depressa vem a paz lhe dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Gozo santo para quem tem a luz, em se lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve de amor. Se eu não puder carregar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Por duras provas e perseguições, tu fazes o fiel passar. E quem vencer há de ter galardão no céu lugar. Lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Jesus, o teu insondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, esse santo amor, e viverei então. A ti, Jesus, eu dou louvor, dou-me das graças que vivor. És o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Eita, glória a Deus. Nós vamos ler Êxodo 16, 4 a 5. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Muito bem. Esse é o 4? 4 ou 5. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Muito bem. Há muitas coisas interessantes nesses dois versículos. Eu vou falar sobre a expressão pão do céu. Pão do céu. Veja que nós temos aqui um povo que era murmurador. Moisés era líder de uma congregação que era perita, que era expert em murmuração. Mas é bom que se saiba que o líder, ele deve estar com seu espírito preparado, sua vida preparada para enfrentar esse tipo de gente. Nunca vai faltar, nunca vai deixar de ter pessoas murmuradoras. Isso em todas as áreas, quer seja na igreja, quer seja no trabalho, quer seja de um filho no lar,
nunca vai deixar de ter murmurador. Agora, o homem de Deus, a mulher de Deus deve ter seu espírito preparado, pedindo a graça do Pai para saber lidar com essa situação. Nesse momento de crise que Moisés enfrentava, sempre ele tinha um recurso, sempre ele tinha uma saída: orar ao Senhor. Esse é o caminho certo. Então, quando vieram os murmuradores criticando, desafiando, murmurando, aí Moisés recorreu ao Senhor. Sempre diante de uma crise, diante de um problema, diante de uma luta, Moisés sabia o local certo aonde ir. É isso que você, querido irmão, é isso que você, querida irmã, deve ter na sua consciência, no seu coração. Quando vier momento de crise, por parte de alguém, um murmurador, uma situação que você não tem o controle dela, não se desespere. Você já sabe para onde ir. Você já sabe para onde ir. Para os pés do Senhor. Era assim que Moisés sempre fazia. Era assim que Moisés, nesse momento de crise, nesse momento de luta, ele fazia. Nós podemos analisar, segundo Reis, capítulo 4, que a mulher, que o marido dela morreu e tinha dívida, na hora da crise, ela soube para onde ir. Ela se dirigiu ao profeta de Deus, que deu a orientação certa, e ele buscou ao Deus dos céus. Então, há coisas que são providenciadas desta terra, há coisas que só vêm do céu. Há coisas que só vêm do céu. Imagine agora comigo, aproximadamente quase 3 milhões de pessoas andando pelo deserto. Como era que Moisés ia resolver essa situação? Aqui só se fosse uma ação do céu. Então você tem aqui nesses 2 versículos uma ação sobrenatural. Só Deus poderia providenciar o pão para aquele povo. Só Deus. Então Moisés não tinha outra saída, Moisés não tinha outra solução. Ele recorre a Deus. E Deus que está nos céus, Deus que tem o controle, Deus que tem o poder, que é onipotente, traria a solução para aquele problema. Veja aí o verso 4. Observem bem como é linda essa expressão do verso 4. Olha o que diz a palavra. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus. Pronto. Eis que eu vos farei chover pão do céu. Só quem poderia sanar essa situação, esse impasse, essa implicação, era o Senhor Deus. Somente o Senhor Deus era que poderia solucionar essa situação tão dramática. Então nós podemos analisar que Deus falou isso para Moisés: eis que eu farei chover pão no céu. Ou seja, uma ação sobrenatural, o poder de Deus. É muito importante que vocês atentem para isso. Somente Deus poderia fazer esse extraordinário milagre. Vamos ver aí João 6:31, só para vocês terem uma ideia como as coisas vieram do céu. João 6:31 e o verso 32. Nossos pais comeram maná no deserto, Olha aí. como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Olha aí. O 32. Disse-lhes depois Jesus: na verdade, eu vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O que é lindo nessa passagem aí é que eles disseram: Moisés, nosso pai, ele fez o pão descer do céu. Aí Jesus corrige: não, senhores, Moisés não fez o pão descer do céu. Veja que aqui Jesus limita o poder de Moisés. Moisés não era Deus. Às vezes um crente ora pelo irmão, ele é curado, o pastor ora pelo irmão e ele é curado, e o irmão quer transferir essa ação ao pastor, ao irmão. Não, você tem que entender que ele foi apenas usado por Deus para aquela situação. Moisés, ele mesmo não sabia o que fazer, então ele recorre aos céus. O segredo é recorrer aos céus. Olha para cá, querido irmão, querida irmã, está na prova, está na luta, a situação que te cerca, não há saída nem pela direita, nem pela esquerda, só tem uma forma, ela pode vir do céu. Do céu, o Pai que está nos céus. É por isso que você tem que entender essa realidade. Tem coisas que é só pela ação sobrenatural. Não vem da terra, não vem do homem, só pode vir de Deus.
Então aqui você nota, você percebe que Jesus disse, não foi Moisés. Moisés não tinha poder para dar pão a vocês. O pão do céu, o pão que veio do céu veio de Deus. Foi algo sobrenatural, foi algo de cima e não de vocês. Veja aí, deu para entender agora? Quando Deus cura alguém, através de um pastor, de um irmão, de uma irmã, ele é apenas um instrumento. Ele não tem o poder de cura. Quem realiza é Deus, ele não tem poder de solução. Quem faz é o Senhor. É por isso que nós devemos sempre agradecer a Deus. Então note que a ação de trazer pão dos céus foi uma ação divina. Veja aí 1 Coríntios 10:3. Foi uma ação divina. Então é muito interessante compreender isso. A solução desse problema, ela só poderia vir com a resposta do céu. Só do céu, só do céu, só do céu. Vamos lá. 10:3, né? É. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Todos comeram de um mesmo manjar. Olha aí, espiritual. Por que era espiritual? Porque veio do céu. Coisa do céu é coisa espiritual. É sobrenatural. Vai. Só? Mas Deus... o 3 é só isso. Então está aí. Agora, vamos analisar o seguinte. Ele diz aí nesse próprio texto, vamos voltar lá para Deuteronômio, para Êxodo. Ele diz assim, no verso 4, o final do versículo 4, como é que diz? Para que eu veja se anda em minha lei ou não. Não, eles colherão a porção de cada dia, não é isso? Vamos lá. Sim, quando está... o 4. Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Isso, a porção para cada dia. Quando nós lemos Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Veja que essa expressão, farei chover pão do céu, ela está relacionada tanto ao maná, como também às codornizes. Ou seja, o pão do céu envolvia essas duas coisas, o maná e esses pássaros. Só quem poderia fazer cair o maná do céu era Deus. Só quem poderia fazer cair essas codornizes era o Deus dos céus. Então compreenda isso aqui é sobrenatural. É sobrenatural. E aqui há um cuidado especial de Deus. Olha, irmão, mesmo a gente não prestando, mesmo a gente sendo falho, o Deus bondoso, o Deus maravilhoso, o Deus dos céus, é Ele quem providencia o alimento constante para nós. Por isso que Mateus 6,11 diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso, aqui está falando da porção diária para o sustento daquele povo. Deus iria mandar. Ou seja, a comida que vai vir, ela, como os pássaros, são naturais, mas seriam providenciadas por meios sobrenaturais. Deus usa meios sobrenaturais. Deus abre os céus para nos abençoar. Então isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Os céus nos dão resposta. Eita, já analisou você clamar a Deus, o Pai que está nos céus? Quando você ora, Pai nosso que está nos céus, o crente não ora sem endereço. A tua oração tem um endereço. A tua oração, ela não é a oração, por exemplo, que você joga no infinito, que você não sabe aonde chega. Qual é o Deus que vai responder? Pronto, o crente sabe para onde endereçar a sua oração. Pai nosso que está nos céus. Ele está lá em cima. Eclesiastes 5:2. Deus está em cima e tu está na terra. Então o crente, ele não ora à deriva. O crente ora para os céus. E por que ele ora para os céus? Porque o Pai está nos céus. Na oração sacerdotal de João 17, a Bíblia diz, levantando Jesus os olhos aos céus, ele orou ao Pai. Até Jesus orar para lá. Pronto. Então essa é a questão. É os céus. Clama os céus. Chama o Deus que está nos céus. Veja que ele disse que ele iria providenciar. O Senhor já providenciou a melhor comida para nós. Por isso que eu cantei esse hino. O pão da vida é descido do céu. Eita, coisa boa. Rapaz, é desse jeito. E aí você vê que ele diz, ele vai providenciar o pão de cada dia para nós. Só que há uma coisa. Você tem aqui os meios sobrenaturais, mas o mesmo Deus que vai fazer o milagre pelo meio sobrenatural, pelo invisível, pelo poder eterno, Ele quer
que o seu povo obedeça. Ou seja, aqui nós temos a causa e também nós temos um efeito. O milagre é resultado da causa da obediência a Deus. O efeito é, o resultado desse milagre, ele tem uma causa. E qual é a causa? Veja aí o verso 5, olha o que diz. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Agora veja o verso final do capítulo, do versículo 4. Para que eu veja. Olha, para que eu veja se anda em minha lei ou não. É aqui que está a coisa mais importante. Porque tem irmão que só quer um milagre. E eu sei que Jesus cura a gente. Eu sei que Jesus liberta. Eu sei que Jesus faz milagres. Eu sei que ele faz coisas extraordinárias. Eu não tenho dúvida. Agora, tem irmão que só quer o sobrenatural, mas não quer a lei de Deus. Deus não é Deus de jogar milagres, de dar bênção para você se você não obedece a palavra dele. Seria até uma irresponsabilidade da parte de Deus abençoar uma pessoa que não vive de acordo com a sua norma. Então Deus diz assim, eu estou usando toda essa questão de providenciar o alimento para saber se vocês vão andar na minha lei ou não. E veja que Israel só queria alimento, só queria bênção, só queria maná, só queria mar vermelho, só queria água da rocha. Mas tudo isso eles queriam, mas não queriam obedecer. E a prova de que não queriam obedecer é que Deus matou todos eles. Viram tantos milagres, viram tantas bênçãos, mas foram mortos. A cobiça, a ganância, o desejo. Tem crente assim. Tem irmão aí que só quer bênção, só quer congresso, só quer fogo, só quer milagre. Mas não quer obedecer a palavra. Essa é a questão. Não quer obedecer a palavra. Não quer obedecer a palavra. Não quer obedecer a palavra. Não quer obedecer. Então, se você não obedece a palavra, como é que você vai ter uma vida abençoada por Deus? É isso que o texto bíblico está dizendo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É isso que a palavra de Deus está mostrando. Entenderam? É isso que a palavra de Deus está mostrando. Deus ele faz. Agora, tem uma causa. Para que esse efeito seja benéfico, basta simplesmente você obedecer a palavra de Deus. E segundo a sua vontade, ele vai operar milagres em nossas vidas. Então, é só você clamar ao Deus que está nos céus. Chama ele. Chama ele.